Você já parou para pensar no que existia antes de no princípio? Antes de Gênesis 1 versículo 1, antes da criação da terra, antes da luz, antes de tudo o que conhecemos? Se Deus é eterno, onde ele estava antes de criar o universo? Será que a Bíblia nos dá pistas sobre esse mistério? Hoje, vamos explorar essa verdade oculta, e o que você descobrir aqui pode transformar completamente a sua compreensão sobre Deus, o tempo e a existência. Mas antes de entrarmos nesse segredo profundo, pare por um momento e respire. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus tem algo para te revelar hoje. Ele quer abrir sua mente para enxergar além do óbvio, para compreender o invisível e mergulhar no mistério que poucos ousam questionar. Então, se você sente que essa mensagem é para você, fique até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode mudar a maneira como você vê toda a criação. A maioria das pessoas lê Gênesis e pensa que a história começa com "No princípio criou Deus os céus e a terra". Mas e se eu te disser que o princípio que conhecemos não é o verdadeiro começo? Será que existia algo antes disso? Será que Deus já estava agindo antes do primeiro versículo da Bíblia? E se eu te dissesse que há passagens escondidas na palavra que sugerem que antes mesmo do universo ser formado, já havia um plano em andamento? A palavra de Deus nos revela que ele habita na eternidade. Em Isaías 57 versículo 15, está escrito: "Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo". Isso significa que Deus não está preso ao tempo como nós. Ele não tem começo, não tem fim. Antes que houvesse céu, terra, sol ou estrelas, ele já era Deus. Mas o que isso significa para nós? Será que conseguimos compreender a existência sem tempo, sem matéria, sem espaço? É difícil para nossa mente finita imaginar algo além do tempo, porque tudo o que conhecemos está dentro dessa limitação. Mas Deus é infinito. Agora, pense comigo, quando Deus decidiu criar o mundo, foi um ato repentino ou algo planejado desde a eternidade? Efésios 1 versículo 4 nos diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que antes de Gênesis 1 versículo 1, ele já tinha um propósito definido, já havia pensado em você, já sabia cada detalhe da sua vida. Nada do que acontece é por acaso, porque Deus escreveu essa história antes mesmo do tempo existir. Mas e os anjos? Eles já existiam antes da criação? A Bíblia nos dá uma pista sobre isso em Jó 38 versículo 4 ao 7, onde Deus questiona Jó: "Em onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?" Esse texto sugere que os anjos estavam lá, testemunhando a criação. Então, o que existia antes de no princípio? Deus, os anjos, e um plano eterno prestes a se desenrolar. Agora, se os anjos já estavam lá, será que houve algo que aconteceu antes da criação do mundo físico? Alguns estudiosos acreditam que pode ter havido uma rebelião nos céus antes mesmo de Gênesis 1 versículo 1, e essa teoria nos leva a uma pergunta intrigante: será que o caos que vemos no versículo 2, onde a terra estava sem forma e vazia, foi resultado de algo que aconteceu antes? Esse é um mistério profundo que poucos exploram, mas nós estamos apenas começando. E se você quer entender esse segredo oculto, não saia daqui. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu comentário e me diga: você já havia pensado sobre isso? O que você acha que existia antes do princípio? Vamos continuar essa jornada juntos, porque há muito mais para revelar. E se essa mensagem tocou o seu coração, se essa reflexão abriu seus olhos para algo que você nunca tinha pensado antes, deixe seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E, por fim, quero te pedir mais uma coisa: comente aqui embaixo a frase "Deus já tinha um plano para mim antes do princípio", para mostrar que você ficou até o final e que entendeu a profundidade dessa revelação. Agora, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele vamos dar continuidade a essa série e aprofundar ainda mais os mistérios da criação. Você não pode perder. Que Deus te abençoe e até lá! Agora que compreendemos que Deus já tinha um plano antes do princípio, precisamos ir ainda mais fundo nessa revelação. Se ele já sabia de tudo antes mesmo de criar os céus e a terra, isso significa que nada do que aconteceu ou ainda vai acontecer escapa do seu controle. Mas aqui surge uma pergunta inquietante: se Deus sabia que o homem cairia, que o pecado entraria no mundo, que haveria sofrimento, dor e morte, por que ele seguiu em frente com a criação? Será que tudo isso fazia parte do seu plano? Será que o caos que encontramos em Gênesis 1 versículo 2, onde a terra estava sem forma e vazia, é um reflexo de algo que já havia ocorrido antes mesmo da criação do mundo físico? Essa é uma das questões mais profundas da teologia, e poucas pessoas se aprofundam nela.
Mas se olharmos para a Bíblia com atenção, encontramos pistas que nos fazem questionar aquilo que sempre tomamos como certo. Em Apocalipse 13, versículo 1 está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi um plano emergencial, uma solução improvisada para um erro humano. Ele já estava determinado desde antes da criação. Deus sabia que o homem cairia, que o pecado corromperia a humanidade, e mesmo assim, escolheu seguir com seu plano. Isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda: o tempo não limita Deus. Nós vemos as coisas de forma linear: passado, presente e futuro, mas para Deus, tudo já está consumado. Ele viu a queda do homem antes mesmo de criar Adão. Ele viu a cruz antes mesmo de formar os céus. Ele sabia que o caos viria, que Satanás se rebelaria, que a batalha espiritual começaria antes mesmo de o primeiro homem respirar. Mas ainda assim, ele decidiu criar. Por quê? Talvez a resposta esteja no amor. Deus não queria servos programados, criaturas sem livre-arbítrio. Ele queria filhos. Ele queria uma família que escolhesse amá-lo voluntariamente. E para que o amor fosse verdadeiro, era necessário dar ao homem a capacidade de escolher. Mas com a escolha, veio o risco. E com o risco, veio a possibilidade da queda. Mas Deus já tinha a solução antes mesmo do problema existir. Agora, pense comigo em se Deus viu tudo isso antes do princípio, o que ele já sabe sobre você? Ele conhece suas lutas, seus medos, suas dores. Ele viu cada momento difícil que você enfrentaria antes mesmo de você nascer. E ainda assim, ele te criou, porque sabia que sua existência faria parte de algo muito maior. Se Deus não desistiu da humanidade antes mesmo da fundação do mundo, por que você acha que ele desistiria de você agora? Essa verdade muda tudo. Você não é um acidente, não está perdido no caos, não está sozinho na sua caminhada. Deus já sabia cada passo que você daria e preparou um caminho para que você voltasse para ele. Mas aqui está o grande mistério: ele te deu a escolha. Assim como deu a Adão, como deu a cada ser humano ao longo da história. E agora, essa escolha está diante de você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa se conectar mais com Deus, deixe seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar juntos, porque a oração tem poder, e nada pode impedir a vontade de Deus de se cumprir na sua vida. Se você quer fazer parte dessa jornada, entender mais sobre os mistérios da criação e fortalecer sua fé, se inscreva no canal agora, ative as notificações e não perca os próximos vídeos. E se essa palavra falou com você, comente aqui: Deus já tinha um plano para mim antes do princípio, para que possamos ver quantos estão conectados com essa verdade. Agora, continue comigo e assista ao próximo vídeo, porque essa jornada está apenas começando. Se essa mensagem tocou seu coração e você sentiu a voz de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e faça parte dessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra foi para você. Comente agora: Deus já tinha um plano para mim antes do princípio, para mostrarmos quantos estão conectados nessa verdade poderosa. E antes de sair, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas e fortaleça ainda mais essa comunidade. Agora, continue essa jornada de revelação assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Deus tem mais para te mostrar.